para o próximo assunto que eu quero tratar com vocês. Tratamos sobre pré-existência, a definição do termo. Vamos falar sobre a encarnação. Não estou falando de reencarnação, tá? O que significa? Exatamente que ele partiu de sua condição pré-existente no céu e encarnou em forma de homem. Isso é pré-existência. Ele foi enviado. Ele veio. Ele foi enviado. Ele veio. Ele nasceu de uma virgem. Num tempo exato. Isso é encarnação. Agora me chama a atenção, por exemplo, alunos, é que eu não quero fazer nenhuma aqui interpretação, nenhuma exegese, mas quando você lê Gênesis, que da semente da mulher nasceria e você vê até as curiosidades se encaixando, você vai entender que já lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já falava disso, da encarnação de Cristo. Ele foi enviado por Deus, João 3,17. Ele veio em Mateus 20, 28. E no tempo exato, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Existe, então, essa encarnação, quando eu leio Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu encontro eu começo a entender o novo pelo velho e o velho pelo novo, e começo a entender que realmente, para se entender bem o Novo Testamento, eu preciso ter uma visão do velho, literalmente. Se a gente tira o Antigo Testamento, fica vazio o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, o Velho Testamento, Cristo já estava atuando, já existia de uma forma, já se manifestava. E por inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É exatamente entendendo esses versículos, esses textos, que facilitam o processo do entendimento da encarnação de Cristo já no Antigo Testamento. Então você vê que quando você começa a ver Cristo no Antigo Testamento, até mesmo suas mensagens mudam, porque você vai olhar para o Antigo Testamento totalmente diferente. Aqui, quando eu vejo Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu vejo exatamente, depois da queda, Deus não querendo provar muita coisa sobre... Eu não vejo Deus querendo provar nada. Eu não quero que ele prove a teoria do Big Bang. Eu não vejo Deus se preocupando com nada disso. Eu não vejo Deus se preocupando com... Quem se preocupa são os teólogos, as linhas de pensamento. A gente às vezes perde muito tempo querendo explicar sobre o evolucionismo para depois contestar o criacionismo. De Gênesis capítulo 1, capítulo 2 até o capítulo 3. E quando eu olho, eu vejo Deus se preocupando com uma coisa. Eu vejo Deus traçando um plano salvador para a humanidade, colocando Cristo no meio desse plano salvador, traçando e prometendo e já mostrando nos primeiros textos da Bíblia a cruz, a morte, a crucificação, o Calvário, a justificação, enviando o segundo Adão, tá? De uma forma típica e simbólica, enviando o segundo Adão para trazer de volta aquilo que ele perdeu no Éden. Essa comunhão de relacionamento divina. E agora coloca inimizade entre as duas descendências. E o que me chama a atenção, muitas coisas me chamam a atenção, não posso entrar no detalhe, mas sobre a questão da semente. Eu vou falar uma coisa rápida, não vou fazer exegese porque não é a aula, tá bom? Porque a aula a gente vai pegar 4, 5 versículos e fazer uma aula só. Mas olha só, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente da mulher, que é a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha, gente, e da semente da mulher vai nascer um homem, e esse homem vai esmagar a cabeça da serpente. Quando você começa a olhar para o texto, uma breve interpretação bíblica,
você começa a entender uma coisa, meu Deus do céu, a pré-existência já existia. O Logos de Deus é muito antes, ele estava ali na criação. O Logos da eternidade estava na criação dos céus e da terra. Já vou falar de João primeiro, de Gênesis primeiro. Mas eu vejo já Deus ali se preocupando com uma outra coisa. E o que me chama a atenção, fica aí para vocês, tá? Para os alunos. É que Gênesis capítulo 3, ele já mostra o nascimento virginal. Ele já mostra a cruz. Ele já mostra, traça um plano salvador para a humanidade. E o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que quando o anjo aparece para Maria, salve graciada, bendita és tu entre as mulheres, fruto do teu ventre. Então o nascimento dele é virginal. E como é mais uma mulher, não tem semente. O que é que gera a semente? Vem de um homem. O que foi gerado foi do Espírito. E quando eu olho apenas para o português traduzido para a nossa Bíblia, fala que a semente da mulher nascerá, ou que vai esmagar a cabeça da semente. Então, exatamente, até a própria Bíblia, no Antigo Testamento, já começa a dizer que Jesus nasceria de uma mulher e não teria homem, a semente seria da própria mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Eu poderia aqui ficar inúmeras horas falando somente Gênesis 3 e 15, mas eu quero apenas reforçar aqui esse texto falando sobre este assunto. Então, a natureza da reencarnação, da encarnação, é exatamente isso. Como que funciona a natureza da encarnação? Ele esvaziou-se a si mesmo. O que isso significa? Significa que ele abandonou o seu palácio, esvaziou da sua glória e abandonou a sua morada no céu. Ele abandonou, ele deixou tudo para viver aqui na Terra. É uma mudança radical para viver aqui. Ele deixou de ser Deus para servir aqui. Ele deixou a sua ilimitação para limitação. Ele deixou a sua ilimitação da glória para viver aqui na Terra uma ilimitação. Limitado por tudo, sentir fome, frio e sede. Né? Tornou-se semelhante a um homem natural, semelhante a qualquer um, pecador, com carne. Eu lembro quando o nascimento, a encarnação é uma doutrina, a encarnação não é... Gente, pelo amor de Deus, esses dias quando eu estava dando aula presencial, as pessoas sempre, de vez em quando, alguns alunos confundiam, é encarnação com reencarnação, tá bom? Encarnação é única, tá bom? É diferente de reencarnação, que é de uma pessoa, a mesma pessoa reencarnando em vários momentos e estágios da vida. E quando eu lembro, quando eu leio João, eu vejo Jesus se cansando, e até às vezes o cansaço de Deus é interessante, né? Porque ele se cansou como homem, ele se fez carne, né? Ele foi tentado, foi perseguido pelo diabo como qualquer um outro homem. Então ele realmente sabe o que é. Ele sabe o que é ser tentado. Ele chega, se cansa e ele para num poço cansado, né? E cansado, ele tem sede. Como é que pode o Cristo sentindo sede? Então, na realidade, essa era a natureza dele. A natureza humana. É exatamente você entender as duas naturezas de Cristo. A natureza humana e a natureza divina. A humanidade de Cristo é sensacional no Novo Testamento.